Muitas pessoas falam comigo como se as promessas de Deus parecessem impotentes para elas, não é? Na vida delas. O que nós precisamos entender é que as promessas de Deus frequentemente perdem o seu poder em nossas vidas, porque o próprio Deus se tornou pequeno aos nossos olhos. Nós podemos ser capazes ainda de recitar as promessas de Deus, as dezenas, não é? Mas em nossos corações, Deus não é mais o rei que conquista exércitos e abre um caminho pelo mar. Ele não é mais o pastor que busca suas ovelhas e as mantém seguras atrás do seu cajado. Ele não é mais o Senhor que anda sobre as ondas e chama os mortos de volta, não é? Para fora da sua sepultura. Lentamente, sutilmente, nós esquecemos o poder de Deus, esquecemos a sabedoria de Deus, esquecemos a ternura de Deus. Quando as promessas de Deus parecem impotentes para acalmar os nossos temores e ansiedades e medos, quando as promessas de Deus parecem impotentes para aliviar a nossa tristeza, quando as promessas de Deus parecem impotentes para dissipar nossas preocupações, quando as promessas de Deus parecem impotentes para motivar a nossa obediência, nós precisamos, eu diria, fazer muito mais do que simplesmente ouvir suas promessas novamente. Nós precisamos contemplar o Deus que fez essas promessas, o Deus que dá essas promessas. E o capítulo 40 de Isaías fala exatamente a respeito disso. O profeta fala a um grupo de israelitas quebrantados, quebrados. A nação que antes brilhou, que antes brilhava como as estrelas no céu, havia sido enegrecida, sem exílio, parecia um céu sem estrelas, um céu sem nenhuma luz. Enquanto Israel olhava para trás da Babilônia, não é? E olhando para o passado, olhando para as promessas de Deus, as promessas de Deus pareciam totalmente enterradas. Como Deus daria a Israel um reino eterno, como ele prometeu em 2 Samuel 7,13, quando eles eram escravos em uma terra estrangeira, em uma terra estranha. Como Deus poderia fazer isso? Como Deus faria de Israel uma bênção para todas as nações, como ele prometeu a Abraão em Gênesis 12:3, quando uma maldição tinha caído sobre eles? Como Deus levantaria de Israel um rei poderoso, esmagador de serpentes, como está em Gênesis 3,15, quando eles estavam sobre o calcanhar de Nabucodonosor, o calcanhar da Babilônia? Então, todos nós podemos fazer perguntas semelhantes às que eles faziam, quando nós nos lembramos das promessas de Deus a partir da destruição de nossas circunstâncias atuais, como eles que estavam ali na Babilônia olhando para trás. Então nós podemos olhar para o futuro, por exemplo, para uma vida de solteiro indesejada e perguntar: como Deus pode me satisfazer? Nós podemos olhar para trás e ver o fracasso devastador em nossa vida e perguntar: como Deus pode me perdoar? Podemos olhar para cima da cratera de alguma perda enorme e perguntar: como Deus pode me confortar? Então, nesses momentos,
nós precisamos que Deus faça por nós o que Ele fez por Israel. Não apenas recitar suas promessas de novo e de novo. Nós precisamos que Ele venha ao nosso lado e nos lembre Ele mesmo de suas promessas e nos faça ver o Deus das promessas. Eis o teu Deus. É assim que Isaías começa a falar com aquele povo quebrado. Em Isaías 40, verso 9, ele diz: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncia as boas novas, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eles precisavam ter uma visão de Deus. Enquanto eles não tivessem uma visão verdadeira, real de Deus, as promessas de Deus teriam impacto nenhum na vida deles. Então, quem é o Deus que nos dá suas promessas? Essa é a questão. Ele é o Deus poderoso que criou o mundo por sua palavra. Ele é o Deus de sabedoria que abre um caminho no deserto. Ele é o Deus de ternura que leva os seus filhos de volta para casa. E como ele disse sobre Israel: eu tirei vocês do Egito como por sobre as asas das águias. Ele é maior do que todos os nossos problemas juntos. Então, eis que o Senhor Deus vem com força e seu braço governa por ele. Isaías diz em Isaías 40, verso 10. Eis o Deus poderoso que criou o mundo por sua palavra. O Deus que nos fala suas promessas é o mesmo Deus que disse: haja luz, e as trevas fugiram, lá em Gênesis 1:3. Então, quando esse Deus fala, as estrelas queimam, os planetas entram em órbita. Quando esse Deus fala, os rios correm, os oceanos enchem a terra, vales afundam, montanhas disparam em direção ao céu. Então, a grama em todo o mundo pode murchar, e as flores em todas as encostas murchar também. Mas a palavra daquele que fez essas coisas, que fez as flores, essa palavra permanecerá, e permanecerá para sempre. É o que Isaías diz. Ele diz: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Em Isaías 40, verso 8. Seus problemas são tão indomáveis quanto o oceano. Então Isaías diz: Deus segura os oceanos na palma da sua mão. Em Isaías 40, verso 12, ele diz: quem mediu na concha de sua mão as águas, os oceanos, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou as montanhas com peso, e os outeiros em balanças. Incrível como Isaías, aqui no capítulo 40, verso 12, quer que as pessoas contemplem Deus. Elas nunca vão ser realmente impulsionadas, consoladas, animadas, elevadas. Nunca vão estar cheias de alegria nas promessas se elas não enxergam o Deus por trás das promessas. Então, suas tristezas são tão vastas quanto os céus. Então Deus mede os céus como um carpinteiro em sua bancada de trabalho. Quem mediu na concha das suas mãos os oceanos e tomou a medida dos céus com palmos? O que Isaías diz. Você vê que ele está direcionando eles para ter uma visão de Deus. Porque quando nós realmente contemplamos Deus, é que as promessas de Deus têm um peso final em nossas vidas. Os teus fardos são tão pesados quanto as montanhas. Deus
as pega e as coloca numa balança. E recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças. É o que Isaías diz em Isaías 40, verso 12. Então seus problemas podem ser enormes, mas Deus é todo-poderoso. O sol deixará de brilhar mais cedo do que uma palavra de Deus cairá por terra. Então não importa o tamanho dos nossos problemas. Quem mediu o Espírito do Senhor? Ou que homem lhe mostra seu conselho? Essa é a pergunta de Isaías. Vocês duvidam da sabedoria de Deus? Então ele diz no verso 13 do capítulo 40, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Eis o Deus da sabedoria infinita que abre o caminho no deserto. Os israelitas na Babilônia, eles pensavam que o seu futuro como nação havia caído junto com os muros, as muralhas de Jerusalém. Que quando as muralhas de Jerusalém caíram, todo o futuro deles caiu também. E que nem mesmo Deus poderia levantá-los novamente. Mas no verso 27 de Isaías 40, Deus diz: meu caminho está escondido do Senhor, disseram eles. Essa era a afirmação deles: meu caminho está escondido do Senhor. Mas eles estavam completamente errados. Eles diziam: meu direito é desprezado pelo meu Deus. Mas o exílio de Israel não pegou Deus de surpresa, nem tirou eles da vista de Deus. Então, a palavra de Deus diz: você não sabia? Isaías pergunta a eles: você não ouviu? O Senhor é o Deus eterno, seu entendimento é insondável. No verso 28. Então, quando Israel se perdeu no deserto do exílio, da sua dor, do seu sofrimento, e não viu como voltar para casa, Deus abriu uma estrada através do deserto, como Isaías diz em Isaías, nesse capítulo, Isaías 40, verso 3, que na verdade está apontando em como Deus abriu definitivamente os caminhos para nós, porque ele diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai no ermo vereda a nosso Deus. E nós sabemos que é isso que João Batista vai citar quando Jesus estiver começando o seu ministério no mundo. Então nenhum problema é amaranhado demais para que Deus o desamarre, o desembole. Nenhum caminho é torcido demais para que Deus não possa endireitá-lo. Nenhum coração está despedaçado demais para que Deus não possa juntar todas as peças novamente. Então, seus problemas podem ser confusos, mas Deus é infinitamente sábio. Ele vê você, Ele conhece cada detalhe do seu problema e do seu coração diante daquele problema ou desse problema. E Ele sabe como vir ao seu lado enquanto você espera por Ele. E Ele então te faz subir com asas como águia e vem com sua força infinita. Então Isaías diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como as águias, correrão e não se cansarão, caminharão e nunca ficarão cansados. Isaías 40, 31. Essa é a resposta de Isaías para aquelas pessoas. Ele está dizendo: o problema não são as promessas de Deus terem perdido o poder de consolar vocês, de fortalecer vocês. Vocês pararam de contemplar o Deus por trás da promessa. Esse é um Deus que, além de ser todo-poderoso e sábio, é um Deus terno. E então ele diz no verso 11 desse capítulo: ele cuidará do seu rebanho como um pastor, ele reunirá os cordeiros em seus braços, ele os carregará no colo e guiará gentilmente os que estão com filhotes. Ou em outra versão: como um pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, e as que amamentam guiará suavemente. Então, eis um Deus
também de ternura, um Deus terno, que leva seus filhos para casa. Antes que Deus troveje a sua majestade, em Isaías 40, ele fala a Israel com mansidão, do silêncio do coração de uma mãe. Ele diz no verso 1, consolai o meu povo, diz o teu Deus. Então Deus não está ansioso para que seu povo seja atormentado e assolado pela tempestade. Ele quer que nós conheçamos Ele mesmo como Deus de todo conforto. Você vê, quando Ele mesmo é visto como Deus de todo conforto, sua promessa de conforto passa a ter o poder e a beleza e a força e a ternura do próprio Deus. Então Paulo diz assim em 2 Coríntios 1:3: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. O Deus de toda a consolação. Então, se o poder de Deus nos mostra que Ele é poderoso para cumprir suas promessas, e se a sua sabedoria nos convence de que nossas circunstâncias não são exceção para Ele e para suas promessas, então a sua ternura vem e nos assegura que Ele tem prazer em usar todo o seu poder e toda a sabedoria em amor por pessoas fracas como nós, e fazer todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Ele é o pastor que deixa as 99 para encontrar a sua perdida e errante ovelha. E quando ele a encontra, ele se abaixa e pega nos braços e a carrega por todo o caminho de volta para casa, como nós vimos aí no verso 11 de Isaías 40, como um pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, e as que amamentam guiará suavemente. Então os teus problemas, eles podem ser angustiantes, mas Deus é eterno. Então coloque todos os teus medos e fragilidades diante dele e peça-lhe que acalme você com o seu amor. E nós podemos dizer que cada vale será preenchido. 700 anos depois que Isaías disse a Israel para contemplar Deus, porque eles nunca descansariam nas suas promessas se eles não vissem e contemplassem o próprio Deus por trás dessas promessas. João Batista pegou as palavras do profeta 700 anos depois. João Batista pegou as palavras do profeta Isaías e as pregou no deserto da Judéia. E ele disse: todo vale se encherá, e toda montanha e colina se abaixarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Lucas 3, 5 e 6, que é uma menção de João. Ele está citando Isaías 40, 4 e 5. Então João deu um passo para o lado, enquanto um homem caminhava por aqueles vales e colinas, e caminhava por aquele deserto. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus. E aquele era um homem poderoso que amarrou os exércitos do inferno e trouxe o reino dos céus. Ele era o homem de sabedoria que silenciou os escribas e falou as próprias palavras de Deus, ele mesmo sendo a verdade e a vida. Ele era o homem de ternura que curava os enfermos e anunciava o favor da graça de Deus. Você vê o poder de Deus, a sabedoria de Deus e a ternura de Deus perfeitamente nesse homem, Jesus Cristo. Então ele se deitou sob o maior de todos os nossos problemas. Ele se deitou sobre o nosso verdadeiro problema, e ele permitiu que o espancassem, e ele permitiu que o crucificassem, e ele permitiu que o enterrassem, mas apenas para que ele pudesse carregar nossa maldição para o túmulo, afundá-la profundamente no solo e então se erguer, levantar no poder de uma vida indestrutível que agora não só
pertence a Ele, mas a nós também. E cada promessa de Deus agora vem a nós por meio de Jesus Cristo. Como está em 2 Coríntios 1:20, o Deus eterno que tem cicatrizes em suas mãos. Paulo diz, porque todas quantas promessas há de Deus são nele, em Jesus, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. Então, os teus problemas podem ser grandes, talvez até maiores do que você imagina, mas o teu Deus é maior e as promessas dele para você são mais fortes e mais seguras. São tão seguras quanto Cristo está sentado à direita do Pai. Portanto, tire os olhos dos seus problemas e ouça novamente a voz poderosa, sábia e terna de Deus. E então peça a Deus para ajudá-lo a contemplá-lo. Nunca, na verdade, o problema foi que as promessas de Deus não estão sendo poderosas para te consolar, fortalecer, dar paz. O teu problema é não estar contemplando Deus por trás das promessas. O Deus que nós contemplamos, sua glória na face de Cristo. As promessas de Deus só perdem o seu poder em nossas vidas porque o próprio Deus se tornou pequeno aos nossos olhos. Então, o que nós precisamos é não simplesmente recitar ou ouvir alguém falar para nós sobre as promessas de Deus. Nós precisamos ter uma visão verdadeira de Deus. Então, que Deus te faça ver a sua glória na face de Cristo. E certamente você vai ver que todas as suas promessas têm o tamanho, o poder, a sabedoria e a ternura de agir na sua vida. E elas são tão grandes quanto Deus, que se manifestou para nós em Cristo, é grande e suficiente aos nossos olhos. Amém, querido? Amém. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come